O Amapá adotou medicação precoce para pessoas com Covid-19 logo no início da pandemia e hoje tem uma das menores letalidades do país. O presidente do Centro Médico de Combate à Covid do Estado, doutor Pedro Omar Valadares Melo, falou sobre o trabalho que pode servir de exemplo para São Paulo. Doutor, quando que o Amapá decidiu adotar a medicação precoce e quais remédios foram usados? Praticamente desde o início dessa guerra. O cenário aqui no Amapá, ele já era de um colapso crônico, né, como exemplo, infelizmente, de muitas realidades, de muitas capitais em relação à saúde pública. E nós, vislumbrando que poderia acontecer uma catástrofe aqui, a gente decidiu, pela Defesa Civil e pelo Comitê Médico de Enfrentamento à Covid-19 aqui no Estado, atuar nessa fase pré-hospitalar. E fizemos a proposta, um parecer técnico pela Defesa Civil, de uma tentativa de uma arma que poderia ser utilizada contra o vírus ainda na fase inicial da doença. Esse nosso protocolo ele foi aprovado por todos os órgãos reguladores aqui do Estado, Conselho Regional de Medicina, Superintendência de Vigilância em Saúde, nosso Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública e, finalmente, pelo Ministério Público Estadual. Isso nos deu respaldo ético, técnico e jurídico para avançar nessa contenção, nessa tentativa de minimizar os danos à saúde e à vida da população ainda na fase pré-hospitalar. Quais medicamentos foram usados e como eles eram distribuídos? Bom, nós propusemos a utilização de 4 medicações, né? A hidroxicloroquina ou cloroquina, associada à azitromicina, ivermectina e nitazoxanida, respeitando a autonomia do médico em prescrever ou não as medicações e respeitando também a vontade do paciente e sempre o princípio da beneficência e não maleficência, como o nosso Código de Ética Médica prevê. Em números, quais foram os resultados após o início dessa medicação precoce? Nós, não sei se recordam, mas a região norte ela foi duramente atingida, inicialmente pelo Amazonas, depois no Pará, depois chegou no Amapá. E nossa condição de resposta é infinitamente inferior a desses outros 2 estados. O Amapá, eu brinco que eu digo que é o primo pobre aqui da região norte. Então, nossa capacidade de responder, de dar retaguarda para os pacientes que iriam agravar, infelizmente era mínimo. Então, nós passamos por meses difíceis, de maio, junho, onde foi o nosso pico, mas atravessamos praticamente todo o período e todo o restante do ano, até o mês de novembro e dezembro, quando houve aumento do número de casos, numa condição mais equilibrada, apesar da alta incidência. Por várias semanas e até meses, nós permanecemos com a maior incidência do país e uma das menores letalidades. Então, a gente pode dizer que essa ação de vocês diminuiu as internações, no caso, a ocupação de UTIs. Nós aqui tratamos de maneira muito séria e responsável, onde nós achamos que o protocolo ele realmente funciona. Nós não prometemos coquetel de cura, nós não dizemos que com a utilização das medicações as pessoas podem relaxar nas medidas de proteção e distanciamento e nem dizemos agora, nem colocamos o protocolo e questionamos a vacina. Pelo contrário, todas as armas elas se complementam. Não existe, infelizmente, até o momento, nenhuma arma perfeita para combatermos o inimigo, nem a vacina. Então, nós avançamos nesse sentido, conseguimos baixar essa letalidade, ainda estamos com a pandemia em taxas de elevação de número de casos, mas conseguindo dar uma resposta razoável, apesar das dificuldades que ainda enfrentamos. Nós temos hoje a 3ª menor letalidade do país, oscilando ali entre 1,3% e 1,4%. Infelizmente, lamentamos muito porque ultrapassamos recentemente a marca de mais de 1.000 mortes, mais de 1.000 óbitos. Mas se a nossa taxa de letalidade fosse o dobro, semelhante, por exemplo, à do país, que está em torno de 2,5%, 2,6%, nós teríamos hoje no Amapá mais 1.000 famílias lamentando a perda dos seus entes queridos. Então, nós atribuímos que o conjunto de medidas, né, as medidas de distanciamento, de contenção, de proteção, associadas à abordagem
ao tratamento precoce. E, diga-se de passagem, tratamento não significa somente prescrever medicação A ou B. Nosso protocolo voltado para a atenção primária foi adotado pelo governo do estado e por todos os 16 municípios do Amapá. E ele prevê um atendimento, uma atenção precoce aos pacientes. Isso permite que a gente identifique critérios de risco, critérios de gravidade que podem fazer o paciente piorar ou complicar. Não é simplesmente você prescrever uma receita A ou B e deixar o paciente aderir. Nós aqui nos recusamos a deixar os pacientes em casa com dipirona e xarope e delegar a eles a responsabilidade desse reconhecimento dessa gravidade. O leigo não sabe isso. Você imagina o pânico das pessoas doentes em casa, isoladas, longe do seu círculo, com medo de contaminar seus familiares, tendo que decidir se ela está agravando ou não, olhando para o oxímetro várias vezes no dia, de hora em hora, a cada minuto. Nós nos recusamos a fazer isso aqui. A responsabilidade é da gestão, é dos profissionais, e tudo isso tem que andar de forma conjunta. E felizmente nós avançamos nisso aqui no Amapá, estamos conseguindo minimizar os danos, né? Todas as armas hoje utilizadas são para isso. Quem está no enfrentamento sabe disso. Mesmo com a vinda da vacina, mesmo quando atingirmos uma quantidade maior de pessoas imunizadas, é esse o objetivo. Que menos pessoas adoeçam, que menos pessoas precisem ao mesmo tempo de hospital, que menos pessoas precisem ir para a UTI e, consequentemente, que menos pessoas evoluem a óbito. Esse conjunto de ações possibilitou que vocês fizessem uma retomada econômica mais rápida? Sem dúvida. Quando você tem uma condição de maior controle, a flexibilidade, ela também acontece. E o que nós fizemos aqui foi uma parceria, um trabalho conjunto, não só da gestão pública, mas da iniciativa privada também. O Amapá fez o seu dever de casa. Eu digo que nós mais acertamos do que erramos. E agora, vivenciando esse ano novo, esse reinício, essa retomada de número de casos, já sabemos que temos que seguir nessa linha. Não adianta sair fechando tudo, mantendo as pessoas longe do seu trabalho, longe da sua vida produtiva, o resto da vida. Com certeza nós vamos precisar lutar muito ainda contra essa doença durante todo o ano de 2021, pelo menos. Na verdade, a Covid ela não vai mais embora. A nossa luta hoje é para torná-la uma doença comum. Nós dizemos o seguinte: precisamos continuar, precisamos seguir, precisamos produzir, e o Amapá depende muito disso. Nossa realidade aqui, ela depende muito da economia, do comércio, da economia, do funcionalismo público. Infelizmente, nós não temos empresas, não temos o agronegócio forte, então nós precisamos sim agir de maneira conjunta, e é isso que nós estamos buscando, por isso lutando com todas as armas. Muita gente critica a medicação precoce com o argumento da falta de comprovação científica, apesar de alguns resultados que a gente acompanhou pelo país, inclusive agora o Amapá. O senhor recebeu essas críticas e como o senhor reagiu? Infelizmente, houve-se uma narrativa agora muito mais voltada por uma questão político-ideológica do que científica. Há questionamentos? Sim. Há questionamentos em situações de normalidade. Não há consenso, muitas vezes, entre especialistas sobre uma mesma doença. A gente vê isso nos congressos. A gente vai no congresso, tem lá a favor e contra, você assiste a mesa redonda. Seria diferente numa pandemia? Não, mas ninguém vivenciou uma guerra antes. Agora, no meio de uma guerra, com tantas mortes, com o vírus nos submetendo a uma roleta russa, não sabemos quem vai agravar. Nós vamos cruzar os braços, exigindo as maiores evidências. Nós nos recusamos a isso aqui. Há críticas, há questionamentos. Aqui no Amapá, felizmente, colegas fazem contrapontos de maneira mais respeitosas do que a gente vê hoje, infelizmente, a nível nacional, outros colegas passando por dificuldades, sendo até considerados como charlatões, né? Então, nós aqui não, aqui nós nos recusamos a isso, ouvimos sim os contrapontos, mas buscamos também exemplos em que pode dar certo, em que a abordagem precoce, como eu digo novamente, o atendimento, o acolhimento do paciente precoce faz sim a diferença.
e pode ajudar, é uma arma a mais. Não somos nós que estamos falando isso da nossa cabeça. E os colegas que questionam de maneira mais contundente, desrespeitosa, eu digo o seguinte: da próxima vez que você, como paciente, for a uma consulta com seu médico, pergunte para ele quanto da prática diária da consulta dele, do atendimento dele, do tratamento que ele preconiza, é baseado nos níveis de evidências que hoje ele exige da Covid-19, das medicações. Se ele disser que é mais do que 10% a 20%, infelizmente ele não está falando a verdade para você. Então é isso. É um pensamento que é uma arma, é um enfrentamento que é necessário, que pode dar resultados. Salva todo mundo? Não, não existe isso na medicina. É um coquetel de cura? Jamais prometemos isso. É uma medicação, é uma abordagem que faz você abrir mão de todas as outras medidas? De forma alguma. As medidas e as armas se complementam. Recentemente saiu um estudo, agora, nesta semana, saiu um estudo de uma universidade do Reino Unido que mostra uma tendência de eficácia da ivermectina, também usada em alguns pontos do país. Isso mostra que as opções de medicação precoce são variadas? Mostram que são variadas e mostram que podem ser úteis. Se prescritas da maneira correta, com acompanhamento, com segmento correto, na fase correta principalmente, porque hoje se condena muito o tratamento precoce. Por exemplo, os colegas que estão muitas vezes nas UTIs, os pacientes que chegam lá para eles, muitas vezes fizeram tratamento precoce. Mas se a gente for ver, ou utilizaram de maneira errada, ou foram prescritos com subdoses, ou começaram tarde a utilização dessas medicações. Se a gente tem medicação que se propõe a reduzir carga viral, não adianta você entrar quando a doença já está na fase inflamatória. Então, é isso que a gente tem que fazer, orientar a população para dizer, ó, nos primeiros dias, nos primeiros sintomas, procure atendimento médico, procure avaliação médica logo, porque nesse momento, são nesses primeiros dias que a gente tem maior possibilidade de chance de reduzir carga viral. Estudos, artigos têm na literatura médica sendo publicados diariamente, milhares de artigos pró e contra. Se formos, eu digo o seguinte, no nosso comitê nós decidimos acreditar nos estudos que mostram evidências, e há sim, né, essa narrativa de que não há evidência nenhuma, infelizmente se disseminou, mas ela não é verdadeira. Você pode dizer assim, não mostrou determinado resultado para todo mundo. Claro, a vacina vai imunizar todo mundo? As medidas de proteção e distanciamento beneficiam toda a população? O lockdown é remédio ou é veneno? Então, nós todos somos soldados e aprendizes no meio de uma guerra. E aqui no Amapá nós decidimos isso, lutar, sim, com abordagem, com um protocolo de enfrentamento à Covid, que felizmente foi e está e continua sendo utilizado em todos os 16 municípios. Doutor, o senhor citou o frágil sistema hospitalar do Amapá, comparado, claro, com outros estados do país. Já São Paulo, que tem a maior estrutura, o melhor preparo, digamos assim, sofre neste momento com uma segunda onda que parece que vai ser muito severa, tanto no interior quanto na capital. Podemos dizer que o Amapá serve de exemplo para os paulistas? Eu digo que o Amapá está tentando fazer o seu dever de casa. Eu digo que aqui nós fazemos buscando acertar. E fazemos mais por necessidade do que por opção. 90% da população do Amapá depende do SUS. Somente 10% tem acesso à rede privada de assistência à saúde e mesmo assim até essa rede ela é limitada. Então, nós decidimos lutar e temos uma condição hoje não confortável, mas eu diria que assim, menos crítica do que vários outros estados. E o motivo da nossa vinda, né, e da nossa divulgação é mostrar que algo pode ser feito, nós acreditamos nisso, não só nós do Comitê Médico, mas a Defesa Civil e todos os órgãos que eu citei e o próprio governo do Estado, colocando tudo no seu devido lugar, mostrando para a população que é uma alternativa, que foi feito um caminho pavimentado, com respaldo ético, técnico e jurídico, para dar a opção para o médico e para o paciente aderirem ou não, de acordo com a sua vontade e sua autonomia,
a essa possibilidade. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista e muita sorte na continuidade do trabalho de vocês. Melhoras aí para o estado do Amapá. Eu que agradeço, em nome do Comitê Médico, em nome da Defesa Civil. Temos agora uma condição interessante, 2 colegas médicos foram eleitos para a capital, Macapá, e para a segunda maior cidade de Santana, e nós estamos querendo sempre melhorar. E a nossa melhoria hoje vai ser buscar adaptar o protocolo de Porto Feliz, daí de São Paulo, nessas 2 cidades, para melhorar ainda mais nossos resultados. Sim, vocês têm aí em São Paulo um exemplo perfeito de enfrentamento à Covid, que é exemplo de sucesso para o Brasil todo, e nós aqui no Amapá estabelecemos esse link. Busquem aí o nosso colega, Dr. Cássio Prado, que ele fez um excelente trabalho, ele é médico também, tem números sensacionais, e principalmente investindo em quê? Não em leito de UTI, não em respirador, e sim no atendimento pré-hospitalar, no acolhimento dos pacientes antes deles agravarem. Isso representa muito menos custo e muito menos perdas de vida.